Ela já não chorava mais, só apertava os olhos quando ninguém via. Todo mundo dizia que era só uma dor nas costas, estresse, coisa da idade. Mas por dentro, o que doía mesmo era o silêncio. O silêncio depois da perda. O silêncio dentro da casa. O silêncio da fé que foi embora sem se despedir. E foi ali, entre uma faxina solitária e o pó dos móveis esquecidos, que uma música antiga começou a tocar. Ela congelou. As mãos tremiam, o coração disparou. Era como se aquela canção tivesse sido escrita por alguém que sabia tudo o que ela estava escondendo. E se aquela música fosse, na verdade, uma resposta? Você também sente que a dor que mais te machuca, ninguém vê? Será que Deus ainda fala com quem já desistiu de escutar? Dona Lúcia morava sozinha numa casinha antiga de esquina, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. As paredes guardavam mais memórias do que quadros, e o tempo parecia ter parado ali dentro. Viúva há 7 anos, os filhos estavam todos longe, espalhados pelo mundo cuidando da própria vida. O que restava para ela eram as plantas do quintal, os remédios da estante e os programas da tarde que passavam na televisão. Mas o que ninguém sabia era que ela já não sentia mais nada, nem alegria, nem dor. Pelo menos era o que ela dizia a si mesma. A dor nas costas havia começado há uns 2 anos, mas se intensificou depois daquele último Natal. Os filhos prometeram vir, mas não vieram. Inventaram desculpas, mandaram presentes pelo correio. Ela forçou um sorriso quando abriu os pacotes, mas sentiu o coração despencar como um copo que escorrega das mãos. De repente, sem aviso, em 1000 pedaços. Desde então, levantar da cama custava, não só pelo físico, mas pelo vazio que tomava o peito. Lúcia não dizia nada a ninguém, não queria incomodar, e também, quem ouviria? Ela se acostumou a fazer tudo no automático. Preparava o café, regava as plantas, passava pano na casa, tudo no mesmo ritmo. Um corpo que anda, mas que já não vive. Às vezes se pegava parada no meio do cômodo, esquecendo o que ia fazer. Outras vezes esquecia de comer. A mente andava distante, vagando por lembranças que preferia trancar num canto da alma. As vizinhas até perguntavam se ela estava bem. Ela respondia com aquele sorrisinho cordial de quem aprendeu a esconder a dor. Tô sim, graças a Deus. Mas por dentro a alma gritava. A igreja, que um dia fora seu refúgio, agora era só uma lembrança. Parou de ir quando começou a se sentir deslocada. Parecia que todo mundo ali tinha uma fé forte, viva. E a dela, ela não sabia onde tinha deixado. Talvez no túmulo, junto com o marido. Talvez naquele último abraço do filho mais velho, há 3 anos, antes de embarcar para o exterior e nunca mais voltar. Talvez nos sorrisos que ela dava quando orava e sentia que Deus estava ouvindo. Agora, tudo era silêncio. Lúcia começou a se acostumar com esse silêncio, mas não era paz, era ausência, era o eco de uma alma esquecida até por ela mesma, e como se não bastasse, a dor nas costas piorava. Já não conseguia varrer a casa sem parar no meio. Sentava-se na cadeira da cozinha e ficava ali, imóvel, olhando o relógio da parede. Cada tic-tac parecia zombar da vida parada que ela levava. Às vezes, o coração disparava do nada. Achava que ia morrer ali sozinha. E, estranhamente, nem isso a assustava mais. Mas havia um quarto que ela quase nunca abria. O quarto de música. Era como ela chamava o antigo escritório do marido. Lá ficava o rádio velho, os discos, os cadernos de letras que ele compunha quando era jovem, antes da vida tomar outros rumos. Depois que ele se foi, ela trancou a porta. Dizia que era por causa da poeira, mas, no fundo, era por medo de sentir. Só que naquele sábado nublado, algo dentro dela estalou. Um som, um impulso, um desejo esquecido. Ela estava limpando a estante da sala quando tropeçou numa caixinha de madeira que caiu e se abriu no chão. Lá dentro, uma foto dos dois dançando num aniversário de casamento e...
uma fita cassete. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não chorava há meses, mas ali, diante daquela lembrança, sentiu o peito apertar de um jeito que não dava para disfarçar. A fita tinha um rótulo simples: para minha Lúcia, 1987. A mão tremia, o coração também. Foi quando, pela primeira vez em anos, ela abriu o quarto de música. O cheiro do tempo invadiu o ar. A madeira, o mofo leve, as cortinas fechadas. Tudo estava intacto, intocado, como se o tempo tivesse esperado por ela ali dentro. Ela ligou o toca-fitas, que surpreendentemente ainda funcionava, e colocou a fita. E então, a música começou a tocar. Uma melodia antiga, suave, feita de violão e palavras simples. Era a voz dele, gravada, cantando para ela. Uma música que ela nem lembrava que existia, mas que ao ouvir os primeiros versos, o chão desapareceu debaixo dos pés. A letra falava de amor, de saudade, de promessa eterna, mas o que mais doeu foi o refrão. Mesmo se eu for, meu amor vai ficar. Mesmo no silêncio vou continuar. Escuta com calma que eu ainda estou lá. No vento, no tempo, no teu respirar. Lúcia caiu de joelhos no chão. O choro veio como uma tempestade. Não era só saudade do marido. Era saudade dela mesma, de quem ela foi, de quem ela deixou de ser. Naquele momento, sozinha, com a música ecoando no velho quarto, ela entendeu. A dor dela nunca foi só do corpo, era da alma. E talvez aquela música fosse um recado. Talvez ainda houvesse algo que Deus queria dizer. A música havia parado. Mas dentro de Lúcia, algo novo, ou muito antigo, ainda ecoava. Sentada no chão, com o rosto molhado e os olhos vermelhos, ela permaneceu ali por horas. O rádio chiava com aquele som baixo e contínuo do fim da fita. O silêncio agora parecia diferente, mais profundo, mais revelador, como se cada centímetro da casa tivesse se tornado espelho e ela finalmente estivesse vendo quem realmente era. Mas o que ela via não era bonito. Era o retrato de uma mulher esquecida, por todos, por Deus e principalmente por si mesma. Nos dias que seguiram, algo se quebrou por dentro. Lúcia não conseguia mais fingir. Aquela música, aquele refrão, havia arrancado uma ferida antiga que ela passou anos tentando esconder debaixo do tapete da rotina. A dor voltou com força. A das costas, sim, latejante, insistente, mas agora misturada a uma outra dor, mais cruel. A dor de uma alma que adoeceu em silêncio. Ela se sentia invisível. Lúcia já havia sido tantas coisas: filha querida, esposa dedicada, mãe zelosa, mulher de fé. Mas agora era só uma presença ausente dentro de uma casa cheia de memórias. Nem os filhos ligavam com frequência. Quando ligavam, falavam rápido, desconectados, com aquela voz de quem quer ir logo ao ponto. Tá tudo bem por aí, mãe? Então tá bom. Qualquer coisa, me chama, tá? E desligavam antes que ela tivesse tempo de dizer: sinto sua falta. A verdade é que ninguém sabia o que se passava dentro dela, porque ela nunca contou. E agora nem sabia por onde começar. As dores começaram a se espalhar, não só nas costas, mas no estômago, nas pernas, nos olhos que ardiam com facilidade. Foi ao médico, que falou de fibromialgia. Explicou que era uma dor crônica, sem causa definida, mas ela sentia que tinha sim uma causa. Só que não era física, era um acúmulo de silêncios, perdas, sustos e frustrações que juntos formaram uma prisão invisível, uma doença da alma. E a pior parte? Ninguém vê. Lúcia sentia vergonha de dizer que estava mal, que não tinha vontade de levantar da cama, que mal conseguia orar, que quando olhava para o céu, sentia um buraco. Sentia raiva de si mesma por não conseguir dar a volta por cima. E sentia raiva de Deus por parecer tão distante. Começou a duvidar. Será que Deus ainda via ela? Será que ele se importava? Começou a ouvir vozes internas, pequenas, sussurradas. Você está velha demais para recomeçar.
Ninguém se importa com você. Nem Deus quer mais saber. Ela tentava afastar esses pensamentos, mas era como empurrar a água com as mãos. Ela sempre voltava, e mais forte. Teve noites em que Lúcia ficou encarando os remédios na estante por tempo demais. Não com intenção de se machucar, mas pensando que talvez fosse melhor dormir por um bom tempo. Um tempo que curasse, um tempo sem dor, um tempo sem ausência. Ela sentia falta de ser tocada, de um abraço, de alguém segurar sua mão. Sentia falta de ouvir seu nome dito com carinho. Sentia falta até daquelas orações simples que fazia com o marido antes de dormir. Lúcia se sentia oca, andava pela casa como uma sombra de si mesma. E às vezes nem sombra parecia ser, apenas um vulto, um sopro esquecido. Teve uma manhã em que tentou escrever uma carta para os filhos, mas travou. As palavras não saíam, porque ela sabia que eles não entenderiam. Como explicar uma dor que ninguém pode ver? Como explicar que mesmo tendo comida, casa e até saúde razoável, o que faltava era o sentido? Ela tentou ir à igreja novamente um domingo. Chegou a se arrumar, colocar um vestido floral que não usava há meses, mas quando abriu a porta de casa, travou. Sentiu um aperto tão grande no peito que pensou que ia desmaiar. Fechou a porta, sentou no sofá e chorou como uma criança. Era como se seu corpo estivesse cansado de fingir força. E então, pela primeira vez, falou em voz alta: "Deus, o Senhor ainda está aí?" Foi um sussurro, um suspiro, mas para ela foi como gritar. Nada respondeu. Pelo menos não naquele momento. Mas algo, lá no fundo, pareceu se mexer. Era tão sutil que ela achou que fosse imaginação. Mas não era. Depois daquele dia, uma inquietação começou a crescer. Uma sensação de que alguma coisa precisava mudar. Que ela não podia continuar daquele jeito. Mas como? Ela não sabia por onde começar. Só sabia que não dava mais. E foi então, na noite seguinte, que o mesmo rádio que havia tocado a música da fita ligou sozinho. Lúcia acordou com o som do botão girando e uma estação qualquer tocando. Não era a fita, era uma música evangélica antiga. Voz feminina, suave, dizendo: "Deus recolhe cada lágrima que cai, mesmo quando você acha que está só." Ela congelou. Não havia programado nada. O rádio estava desligado desde o dia da fita. Coincidência? Ela não sabia. Mas ali, com o coração acelerado, algo dentro dela reacendeu. Uma chama tímida, mas viva. Talvez fosse a hora de falar, de se abrir, de clamar, de tentar uma última vez. Naquela noite, depois que a música terminou, o silêncio voltou, mas não era mais o mesmo silêncio. Dona Lúcia ficou sentada na beira da cama por um tempo que ela mesma não soube medir. As mãos entrelaçadas, o coração apertado e os olhos fixos na parede como se esperassem alguma resposta. A letra da canção ainda ecoava dentro dela, suave e ao mesmo tempo cortante. Mesmo quando você acha que está só, ela sussurrou aquelas palavras de novo, como quem tenta se agarrar a uma tábua no meio do naufrágio. Foi então que os olhos dela começaram a se encher e, sem controle, desabaram. Chorou como há muito não chorava, um choro que vinha da alma, um choro que não pedia licença. Era um grito calado de anos engolindo a dor, a saudade, a solidão, o esquecimento. Ali, no escuro do quarto, ela se permitiu cair. Se ajoelhou no chão frio, colocou as mãos no rosto e disse baixinho entre soluços: "Deus, eu não aguento mais." Aquela frase saiu com o peso de tudo o que ela vinha guardando desde o velório do marido, desde o último abraço dos filhos, desde a última vez que se sentiu parte de algo. Foi um pedido sem poesia, sem teologia, sem formalidade, mas verdadeiro, cru, nu. "O Senhor ainda me vê?" ela perguntou, encarando o teto, como se esperasse que alguma luz rompesse a escuridão. Nada aconteceu. Nenhuma resposta audível. Nenhuma visão celestial. Mas o peito dela, pela primeira vez em muito tempo, parecia mais leve.
como se o ato de admitir que precisava de ajuda já fosse por si só um pequeno respiro. Ela se levantou com dificuldade, enxugou os olhos e pegou um caderno antigo na gaveta da cômoda. Era um caderno onde costumava anotar receitas, mas fazia anos que não o abria. Sentou-se na cama, pegou uma caneta azul ressecada e começou a escrever. Senhor, eu nem sei como orar mais. Fiquei tanto tempo em silêncio que esqueci como se fala contigo. Mas hoje, essa música me fez lembrar que o Senhor ainda pode estar me ouvindo. Se ainda tem algo para mim, me mostra. Se ainda dá tempo de sentir de novo, me ensina. Eu tô aqui. Me ajuda a voltar. Ela parou, leu o que escreveu e chorou de novo, mas dessa vez com menos desespero. Foi dormir com o caderno do lado, como quem deixa um bilhete para alguém encontrar durante a madrugada. E algo começou a mudar. No dia seguinte, ao acordar, Lúcia fez algo que não fazia há tempos. Abriu a janela do quarto. O sol entrava tímido, mas era suficiente para iluminar o ambiente. O vento trazia um cheiro suave de terra molhada. Ela olhou para o céu e respirou fundo. Talvez fosse só mais um dia, mas sentia que algo estava diferente. Tomou café com pão passado na manteiga quente, cheiroso. Levantou com mais disposição, mesmo com a dor ainda presente. Ligou o rádio e, por instinto, colocou de novo a fita do marido. A canção agora não feria tanto. Parecia mais um abraço, um lembrete, um recomeço. Ao final da manhã, decidiu escrever mais uma vez. Hoje senti algo. Pequeno, mas senti. Foi só o vento? Foi só lembrança? Ou será que é o Senhor mesmo respondendo? Ela começou a escrever todos os dias. Cartas, orações, perguntas. Cada palavra era um tijolo reconstruindo o caminho até Deus. Cada lágrima, uma limpeza da alma. Lúcia estava, pela primeira vez em muito tempo, sendo sincera com ela mesma. E isso doía, mas libertava. À tarde, ligou para a filha, que morava em Campinas. A conversa foi rápida, mas mesmo assim, Lúcia disse algo diferente. Filha, você pode orar por mim? Do outro lado da linha, um silêncio breve. Claro, mãe, está tudo bem? Vai ficar. Eu só estou tentando voltar. Ela não explicou o que queria dizer com isso, mas ao desligar, sentiu o coração aquecido. Pela primeira vez, teve coragem de dizer que precisava de oração. Um gesto simples, mas profundo. Ela não queria mais fingir que estava tudo bem. No fim da semana, foi até a gaveta da sala e pegou sua Bíblia, aquela de capa marrom já gasta nas bordas. Estava fechada há anos. Quando a abriu, um papel dobrado caiu. Era um bilhete antigo do marido. Lê Salmos 34, minha Lu. Toda vez que a alma pesar, lembra. Deus está perto de quem tem o coração quebrado. Ela sorriu. Aquilo era antigo, de quando ele ainda escrevia recadinhos pela casa. Mas encontrar aquele bilhete justo agora, no meio da tempestade, parecia mais do que coincidência. Lúcia folheou até o Salmo 34. E ali, o versículo a encontrou como se tivesse sido escrito naquela manhã. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ela leu em voz alta. 1, 2, 3 vezes, e cada vez que lia, sentia como se alguém estivesse ali, ouvindo. Foi a primeira vez em anos que ela orou com esperança. Não uma esperança de que tudo se resolveria da noite para o dia, mas uma esperança de que ela não estava mais sozinha na luta. E essa pequena fagulha foi o suficiente. No fundo do coração, Lúcia começou a sentir que algo estava vindo. Algo invisível, mas real. Como se a dor estivesse, aos poucos, se transformando em clamor. E o clamor em resposta. Se estiver pronta, diga ok. E eu continuo com o bloco 4. O sinal. Quando algo inesperado começa a mudar o rumo da história. Naquela noite, Lúcia dormiu com a Bíblia aberta ao lado do travesseiro, como uma criança que adormece abraçada a um cobertor querido. O coração ainda estava sensível e o corpo cansado, mas havia algo diferente no ar. Uma leveza que ela não sentia há muito tempo. E então,
veio o sonho. Ela estava num lugar que não reconhecia. Um campo aberto, gramado, com uma árvore enorme no centro. O céu era de um azul profundo, quase dourado, como se o sol estivesse eternamente nascendo. Lúcia estava sentada num banco de madeira, vestida de branco. O vento soprava leve e havia uma música suave no fundo. Era instrumental, mas familiar. Era a melodia da fita. De repente, alguém se aproximava por trás. Ela não via o rosto, mas sentia a presença como se fosse parte dela. A figura parou ao lado e colocou a mão sobre seu ombro. E com uma voz calma, disse apenas uma frase. Você não está sozinha, Lúcia. Nunca esteve. Ela acordou com os olhos marejados e o coração acelerado. O relógio marcava 3h33 da madrugada. A casa estava em silêncio, mas dentro dela tudo estava em movimento. Era só um sonho? Ou seria Deus respondendo? Na manhã seguinte, ela não tentou entender demais. Apenas se permitiu acreditar. Levantou mais cedo que o normal. Arrumou a casa com uma leve disposição que não vinha das costas, ainda doloridas, mas do espírito. Preparou um café forte, cortou uma fatia de pão e abriu a janela da sala. O mundo continuava o mesmo, mas ela não. Por volta das 10 da manhã, ouviu o portão da frente bater. Era raro alguém aparecer sem avisar. Quando foi ver, havia uma mulher de cabelos grisalhos, sorriso acolhedor, segurando uma sacola de pano. Ela usava um crachá de um projeto social da igreja do bairro. Bom dia, minha flor. Me perdoa chegar assim. Estamos fazendo uma visita às mulheres da comunidade, levando uma palavra de conforto. Posso entrar um minutinho? Lúcia hesitou por um segundo, mas algo dentro dela disse sim. A mulher se apresentou como Maria Eunice. Era voluntária em um grupo de apoio a viúvas e mulheres idosas que passavam por solidão. Trouxe um folheto, um pequeno devocional com versículos e orações e um potinho de chá calmante preparado por outras senhoras do grupo. Sabe, dona Lúcia, hoje era para eu visitar outra casa, mas alguma coisa me disse que eu devia virar à esquerda naquela rua e vir até aqui. Lúcia ficou imóvel. O coração disparou. Desculpa perguntar, a senhora conhece meu nome? Agora conheço, mas não. Foi só um sentimento. A senhora me parece tão familiar. Sentei aqui e tive a impressão de que já a conhecia de algum lugar. As duas riram, como velhas amigas que não sabiam de onde se lembravam uma da outra. Lúcia ofereceu café e Maria Eunice aceitou com um brilho nos olhos. Sentadas à mesa da cozinha, começaram a conversar. Eunice falava com doçura. Contava das mulheres que se sentiam abandonadas, da importância de compartilhar a dor, de como Deus muitas vezes manda sinais sutis, como visitas inesperadas, sonhos, músicas. Lúcia mal conseguia conter as lágrimas. Quando Maria Eunice citou o Salmo 34, o mesmo que estava aberto na Bíblia, ao lado da cama de Lúcia, o chão pareceu desaparecer debaixo dos pés outra vez. Deus está perto dos que têm o coração quebrado, né? Disse Eunice, sorrindo com ternura. Lúcia levou a mão à boca emocionada. Como você sabia? Eu não sabia, mas ele sabe. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros. Era um silêncio cheio de presença. Antes de ir embora, Eunice tirou da sacola um envelope branco. Era um convite para um encontro do grupo de apoio na igreja dali a 2 dias. No envelope, um cartão escrito à mão. Deus não te esqueceu. Você ainda é amada. Ainda há flores para brotar. Lúcia guardou o envelope no peito, como quem segura um bilhete vindo do céu. A visita terminou com um abraço apertado, verdadeiro, daqueles que aquecem o coração por dentro. Quando Eunice passou pelo portão e desapareceu na rua, Lúcia ficou olhando o horizonte. Era muita coincidência para ser só acaso. O sonho, a música, a visita, a palavra certa, o versículo. Ela foi até o espelho da sala, olhou seu próprio rosto e disse baixinho: "Tá bom, Deus, eu entendi." E naquele dia, ela escreveu em seu caderno:
Hoje recebi um sinal. Não foi grandioso, não teve relâmpago nem voz no céu, mas foi real. Veio na forma de um abraço, de uma visita, de uma palavra que só podia ter vindo do Senhor. Eu não estou mais sozinha. E se o Senhor me chamou, então eu vou responder. Ela sabia que não seria fácil, mas agora tinha um fio de luz para seguir. O deserto não havia acabado, mas o céu já estava começando a clarear. Se essa história já tocou você até aqui, deixa seu like e escreve nos comentários. A fé me sustenta. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais corações. Se estiver pronta, diga ok. E eu continuo com o bloco 5, o primeiro passo, quando Lúcia decide se mover em direção à cura. No dia seguinte, Lúcia acordou com uma sensação estranha: medo e coragem. Os dois misturados no peito como água e óleo. O envelope com o convite da igreja ainda estava ao lado da cama. Ela olhou para ele como quem encara um novo caminho depois de anos perdida na mesma estrada. Não foi automático, não foi fácil. Durante o café, ela pensou em desistir. Inventou desculpas para si mesma. E se eu passar mal? E se ninguém me reconhecer? E se perguntarem por que sumi tanto tempo? Mas por trás de cada desculpa havia um desejo. O desejo de voltar. O desejo de recomeçar. O desejo de não ser mais uma sombra na própria vida. 2 horas antes do encontro, Lúcia se levantou. Foi até o armário e escolheu um vestido azul escuro com pequenas flores, o mesmo que usou no último aniversário com o marido. Escovou os cabelos com cuidado, passou um batom discreto e olhou-se no espelho com olhos marejados. Havia tempo que não se via com tanto carinho. Antes de sair, pegou o caderno de orações e escreveu: hoje eu vou dar o primeiro passo. Não sei se vão me olhar estranho, não sei se vou conseguir ficar até o final, mas, Senhor, só por hoje, me ajuda a ir. Me ajuda a não desistir de mim. A igreja ficava a poucas quadras. A cada passo, o coração batia mais forte. Chegou ao portão e hesitou. Do lado de dentro, vozes femininas, risos leves, música instrumental tocando baixinho. Era um ambiente acolhedor, mas ela se sentia uma criança entrando pela primeira vez na escola. Foi quando Maria Eunice apareceu na porta com aquele mesmo sorriso cheio de paz. Eu sabia que a senhora vinha. Eu quase não vim, Lúcia confessou, com os olhos marejados. Mas veio, e isso já é milagre. Entraram juntas. O salão era simples, com cadeiras em círculo, flores sobre uma mesa e uma cruz de madeira pendurada na parede. Havia cerca de 15 mulheres, todas diferentes, mas com um mesmo brilho no olhar, o brilho de quem já sofreu e sobreviveu. Lúcia foi recebida com carinho, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ouviu testemunhos de mulheres que haviam perdido maridos, filhos, saúde, até mesmo a fé, e que ali estavam encontrando forças para continuar. Cada história era um espelho. E a cada espelho, ela via um pedaço de si mesma refletido. Houve um momento de oração em que as mulheres fecharam os olhos e começaram a falar com Deus como quem conversa com um amigo íntimo. Lúcia, no começo, ficou em silêncio. Mas ao ouvir as palavras sinceras ao seu redor, sentiu algo dentro dela se mover. E baixinho, quase sem perceber, sussurrou: obrigada por não desistir de mim. Depois do encontro, Maria Eunice a chamou para caminhar até uma pracinha próxima. Sentaram-se num banco de madeira à sombra de uma árvore. Lúcia contou partes da sua história, não tudo. Ainda doía, mas falou da dor nas costas, da música, do sonho e da solidão que carregava como cruz. Eunice apenas ouvia, sem julgar, sem interromper. Apenas ouvia. No fim, segurou a mão de Lúcia com firmeza e disse: você já começou a cura no momento em que decidiu não se calar mais. O primeiro passo não é levantar da cama, é parar de fingir que não dói. Lúcia chorou, não de tristeza, mas de alívio. Naquela noite voltou para casa com o coração cheio de sensações. Medo ainda havia, mas agora misturado com algo maior.
Fé, não uma fé performática, de quem decora versículos, mas uma fé silenciosa, profunda, de quem apenas confia. Confia que Deus ouve, confia que Ele entende até os silêncios mais longos. Nos dias seguintes, ela voltou aos encontros do grupo, uma vez por semana, depois 2. Começou a ler o devocional todas as manhãs. Escrevia mais no caderno e, sem perceber, começou a sorrir de novo. Pequenos sorrisos, mas reais. O corpo ainda doía, mas agora ela sentia vontade de se cuidar. Foi ao médico de novo, mas dessa vez com disposição de ouvir e seguir as orientações. Começou a caminhar devagar pelo quarteirão, conversava mais com os vizinhos e até voltou a ouvir música enquanto regava as plantas. Tudo devagar, tudo no seu tempo. E então, um dia, uma das mulheres do grupo sugeriu algo: um culto do testemunho. Lúcia, quando você estiver pronta, quero que conte sua história para outras mulheres. Sua voz pode curar também. Ela congelou. Eu? Contar? Você. Porque a sua dor não foi à toa. Ela tem um propósito. Lúcia não sabia se conseguiria. Ainda não. Mas só de ouvir aquela proposta, algo dentro dela se acendeu. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que tinha algo a oferecer, que sua dor poderia virar ponte, que sua alma podia, sim, se reconstruir e ajudar outras a fazerem o mesmo. Naquela noite, ela escreveu em seu caderno: hoje senti algo que fazia tempo que não sentia. Esperança. Talvez eu ainda tenha um caminho, talvez Deus ainda tenha planos para mim. E se Ele tem, então eu vou continuar. Se essa história já tocou você até aqui, deixa seu like e escreve nos comentários. A fé me sustenta. Sua participação fortalece essa corrente de fé. As semanas passaram e Lúcia começou a sentir algo que havia esquecido como era: pertencimento. A rotina dela mudou. Pequenos hábitos se transformaram em rituais de cura. O café da manhã agora era acompanhado pela leitura do devocional. As orações, antes apenas escritas, agora eram faladas. E o rádio, antes companheiro de silêncio, agora tocava louvores suaves que enfeitavam a casa com fé. Mas era inevitável. Quanto mais a alma se abria, mais o passado vinha à tona. Numa das reuniões do grupo, o tema foi libertação das culpas ocultas. Cada mulher compartilhava algo que ainda aprendia. Mágoas guardadas, perdões engasgados, arrependimentos escondidos atrás de silêncios. Lúcia ficou calada durante quase toda a reunião, mas por dentro borbulhava. Na volta para casa, as palavras das outras mulheres ecoavam como um espelho doloroso, e ela percebeu: por mais que estivesse caminhando para a cura, havia algo ou alguém que ainda a puxava para trás. Sentou-se no sofá com o caderno no colo, respirou fundo e escreveu: Senhor, eu já comecei a andar, mas tem coisas que ainda pesam. Tem palavras que eu não disse. Tem feridas que eu mesma abri. Me ajuda a encarar. No dia seguinte, algo inusitado aconteceu. Ela recebeu uma mensagem da filha mais nova, Carol, que morava no Rio. Mãe, posso te ligar mais tarde? Precisamos conversar. Na hora, o coração de Lúcia acelerou. As duas estavam afastadas há anos, desde uma briga silenciosa que nunca foi resolvida, daquelas que ninguém grita, mas todo mundo sente. A última vez que se viram, houve uma discussão sobre a venda de um terreno da família. Carol achava que Lúcia havia sido dura. Lúcia achava que Carol foi ingrata. E desde então, só trocavam mensagens protocolares em aniversários e datas festivas. A ligação veio às 19 horas. Oi, mãe. Oi, minha filha. A senhora tem um tempo para falar? Tenho sim. Seguiu-se um silêncio longo. Mãe, eu sonhei com a senhora essa semana. No sonho, a senhora chorava muito e dizia que estava sozinha. E quando acordei, senti uma angústia enorme, como se eu estivesse deixando a senhora para trás. Lúcia engoliu em seco. Eu tô tentando mudar, Carol. Tô tentando sair desse buraco, mas você também se afastou, filha.
Eu sei, mãe. Eu fui dura, fiquei com mágoa. Achei que a senhora não me escutava, que só queria impor as coisas. E eu também errei. Eu me fechei. Estava tão machucada que acabei descontando em vocês. Achei que, se eu me calasse, ninguém me machucaria de novo. A voz dela falhou. Mas o silêncio também dói, Carol. E então as duas choraram. Do outro lado da linha, houve um som que Lúcia não ouvia há anos. O choro sincero da filha. Mãe, eu te amo. Eu só não sabia mais como me aproximar. Eu também te amo, filha. E eu quero recomeçar. A conversa durou quase 1 hora. E ao desligar, Lúcia sentiu como se tivesse tirado uma tonelada das costas. A dor física continuava ali, mas a da alma, aquela que ninguém vê, começava a ceder. No domingo seguinte, na reunião da igreja, Lúcia pediu para compartilhar algo. Levantou-se diante do grupo, com o caderno nas mãos, a voz trêmula e os olhos brilhando. Eu queria pedir perdão. As mulheres olharam com atenção, respeitosas. Não só a vocês, mas a mim mesma. Eu me abandonei por muitos anos. Achei que não tinha mais valor, que minha história tinha acabado. Mas a verdade é que eu só estava ferida, e ferida demais para pedir ajuda. Respirou fundo. Hoje, eu entendo que perdoar não é esquecer o que me feriu. É decidir que isso não vai mais me definir. Eu estou me perdoando pela mulher que eu deixei de ser, pela mãe que se calou, pela fé que eu abandonei. As lágrimas desceram, não de dor, mas de libertação. Maria Eunice se aproximou, colocou as mãos nos ombros dela e disse, com os olhos também marejados, que Deus continue curando o que ninguém viu, mas Ele sempre viu. Se essa mensagem tocou sua alma, escreve aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história de fé. Queremos saber até onde essa corrente de fé está chegando. Naquela noite, Lúcia escreveu algo diferente no seu caderno. Hoje eu me perdoei. Hoje eu fui perdoada. E nesse perdão eu senti Deus me abraçar. O telefone tocou novamente no fim do dia. Era o filho do meio, Marcelo. Aquele que ela não falava havia meses. O reencontro estava só começando. Aos poucos, os laços iam se refazendo. Não como antes, mas como agora. Com verdade, com maturidade, com fé. Porque às vezes, Deus não cura só o corpo. Ele reconstrói o que parecia perdido. Os vínculos, a identidade, a paz. A vida de Lúcia começava, aos poucos, a florescer de novo. As manhãs já não eram tão pesadas. O coração, embora ainda frágil, batia com mais esperança. As mensagens com os filhos se tornaram mais frequentes e as reuniões do grupo eram agora o ponto alto de sua semana. Mas a caminhada da fé nunca é só subida. E naquela quinta-feira cinzenta, a prova veio como um vendaval. Logo pela manhã, ao sair da cama, Lúcia sentiu uma fisgada intensa na lombar. Uma dor tão aguda que a fez cair de joelhos, gritando sozinha no quarto. Tentou se levantar, mas o corpo não obedecia. O suor escorria pelo rosto. Era como se toda a dor que estava recuando tivesse voltado com raiva. Ela ficou ali, caída no chão frio, por quase meia hora, tremendo, chorando. Não era só a dor do corpo, era o medo. De novo não. Ela sussurrou. Eu estava melhorando. O telefone estava longe. Não conseguia pedir ajuda. A casa, silenciosa, parecia mais fria do que nunca. O rádio desligado, o céu encoberto e o coração tomado por dúvidas que ela achava que já tinha superado. Será que tudo foi ilusão? Será que a fé que eu achei que tinha era só empolgação? Aquela manhã foi longa. Lúcia conseguiu rastejar até a poltrona da sala. Sentou-se com dificuldade, pressionando a lombar. Tomou o remédio com as mãos trêmulas e tentou respirar fundo. As lágrimas escorriam como um lamento antigo voltando à tona. Foi ali, naquele silêncio de dor, que uma voz diferente tentou invadir sua mente. Uma voz que ela já conhecia bem. Tá vendo? Você não mudou nada. Deus até pode ouvir algumas, mas você, Lúcia, ele já esqueceu.
Ela fechou os olhos com força, tentando não ceder, mas a dor era cruel. A física, a emocional, tudo parecia desmoronar novamente. Ela pegou o caderno de orações, mas as mãos tremiam tanto que a caneta caiu. Eu não consigo, sussurrou soluçando. Senhor, me ajuda. De novo, eu não consigo sozinha. Horas depois, quando a dor física amenizou, Lúcia dormiu no sofá. Um sono pesado, cansado, daqueles que vêm depois da batalha. E de novo, ela sonhou. Mas dessa vez, o sonho era escuro. Ela estava caminhando por uma estrada de terra sozinha. O céu sem estrelas, o vento frio. De repente, caía em um buraco. Tentava gritar, mas ninguém ouvia. Tentava escalar, mas escorregava. Até que no fundo do poço ela ouvia uma voz, suave, firme. Lúcia, você não precisa subir sozinha. De dentro da escuridão, uma luz surgiu. Era pequena, como uma vela, mas suficiente para iluminar o rosto de alguém estendendo a mão. Ela acordou com o coração batendo forte. Olhou para o lado e viu o envelope do grupo de oração. Na parte de trás, escrita com letra miúda, uma frase que ela nunca tinha reparado antes. Até quando você estiver no vale mais escuro, eu estarei com você. Salmo 23. Ela sorriu. Fraco, mas sorriu. Então ainda está aqui, disse em voz alta. Mesmo agora. Naquele fim de tarde, Maria Eunice apareceu sem avisar. Eu senti no coração que precisava vir. Lúcia contou tudo. A dor, a queda, o sonho, a voz na mente. Tudo. Eunice ouviu com calma, depois segurou suas mãos com firmeza. A recaída não cancela a cura, Lúcia. É só parte do processo. Mas doeu tanto. Eu achei que tinha perdido tudo de novo. Você só perdeu o fôlego por um instante. Mas a fé ainda está aí. Olha para mim, você orou no meio da dor. Isso é fé, você pediu ajuda. Isso é força. Lúcia chorou. Dessa vez, não de desespero, mas de rendição. Naquela noite, pegou o caderno e escreveu: Hoje eu fui provada e quase voltei para o fundo do poço. Mas mesmo ali, ele estava, mesmo no buraco a luz veio. Eu ainda caio, mas agora eu peço ajuda para levantar. No domingo, ela voltou à igreja. Caminhou devagar, com a coluna ainda sensível. Mas foi. E no louvor, ao ouvir o refrão de um hino antigo, não se conteve. Mesmo que eu caia, mesmo que eu chore, teu amor me levanta, me envolve, me cobre. Ela levantou as mãos com dificuldade. Mas levantou, fechou os olhos e sentiu ali, no meio da multidão de mulheres quebradas, uma força que vinha de dentro e de cima. Era Deus dizendo: você ainda está no processo, mas você é minha. Era uma manhã de segunda-feira quando Lúcia acordou com uma sensação que há muito não experimentava. Paz. A dor física ainda estava ali, sim. Uma fisgada aqui, um incômodo acolá. Mas agora ela não era mais a dona da casa. Era só uma hóspede indesejada que já começava a arrumar as malas. O que preenchia o peito agora era outra coisa. Algo suave, silencioso, forte. Era fé. Mas não aquela fé impulsiva, cheia de promessas vazias. Era uma fé madura, curada pela dor, forjada no silêncio, uma fé que vinha de dentro. Naquela manhã, Lúcia fez algo simbólico. Pegou todas as cartas que escreveu para Deus, desde o dia da música, e colocou dentro de uma caixa de madeira. Fechou com uma fita lilás, a cor da espiritualidade, como Eunice dizia. E colocou a caixa em cima da estante da sala, ao lado da foto do marido sorrindo. Tá aqui, Senhor. O que fui, o que sou e o que ainda vou ser. E então, sorriu. Um sorriso novo. Algumas semanas depois, o grupo da igreja fez um encontro aberto. Seria uma tarde especial de testemunhos e música, com mulheres de vários bairros da cidade. Lúcia hesitou quando Maria Eunice lhe fez o convite para compartilhar a própria história. Eu não sei se sou forte para isso, mas você não precisa ser forte. Só precisa ser verdadeira. E ela topou. No dia do evento, o salão da igreja estava lotado.
Mulheres sentadas em cadeiras enfileiradas, algumas com filhos pequenos no colo, outras com olhos cansados, mas todas com algo em comum: a sede por um recomeço. Quando Lúcia subiu no pequeno altar improvisado, o coração batia tão forte que ela pensou em recuar. Mas então olhou para a frente, para aquelas mulheres que, como ela, carregavam dores que ninguém via, e respirou fundo. Começou contando da perda do marido, da solidão, da música esquecida, do sonho, do pedido, do sinal, das dores que não apareciam em exames, das palavras não ditas e do dia em que caiu, sozinha, no chão do quarto, achando que tudo havia acabado. Mas foi naquele chão frio que Deus começou a me levantar, disse com a voz embargada. Contou da visita inesperada, do bilhete com o Salmo 34, do reencontro com os filhos, do perdão, da recaída e do renascimento. Eu achava que tinha sido esquecida, mas entendi que, na verdade, eu estava sendo esperada. Houve um silêncio profundo no salão. Algumas mulheres choravam, outras seguravam as mãos umas das outras. Lúcia fechou os olhos e, pela primeira vez em público, orou em voz alta. Senhor, obrigada por me buscar quando eu nem sabia mais como voltar. Obrigada por ter falado comigo por uma música, por uma mulher de fé, por um versículo antigo, por um abraço. Obrigada por não desistir de mim. Ao final do encontro, mulheres se aproximaram. Uma delas, com o rosto molhado de lágrimas, disse: Dona Lúcia, a sua história é a minha história. E hoje eu entendi que ainda tem cura para mim também. Lúcia abraçou aquela mulher como quem abraça a si mesma de alguns meses atrás. Porque agora ela entendia. Ela não era mais só uma mulher que sofreu. Ela era agora um testemunho vivo de que Deus ainda fala, ainda restaura, ainda transforma. Nos dias seguintes, ela recebeu ligações de outras mulheres que queriam conversar, orar, desabafar. E Lúcia as acolhia com amor, sem pressa, sem julgamento, porque ela sabia exatamente como era precisar de alguém e não encontrar. O grupo da igreja a convidou para coordenar um novo projeto, Cartas para Deus. Um espaço para mulheres escreverem seus desabafos e pedidos que seriam acolhidos e lidos em oração por outras irmãs. E foi ali, diante da mesa, onde chegavam dezenas de cartinhas toda semana, que Lúcia entendeu. Ela havia voltado a viver. Não só a existir, viver com propósito. Viver com fé e, mais, inspirar outras a fazerem o mesmo. Naquele dia, ela escreveu sua última carta para a caixa da estante. Senhor, obrigada, porque a cura começou quando eu parei de fugir de mim mesma. Hoje, eu não sou mais só saudade. Sou testemunho, sou fé viva, sou tua filha. E eu voltei. 6 meses se passaram desde o dia em que Lúcia subiu naquele altar simples para contar sua história. Desde então, muita coisa mudou. Fora e principalmente dentro dela. As dores físicas diminuíram consideravelmente. Ainda apareciam como visitantes ocasionais, mas já não eram o centro da sua vida. A alma, essa sim, parecia ter passado por uma cirurgia divina, um toque invisível, mas poderoso, que redesenhou seu jeito de ver, de sentir, de viver. Lúcia agora era uma referência dentro do grupo de apoio da igreja. Toda terça-feira, às 19 horas, ela estava lá, sentada em sua cadeira favorita, Bíblia no colo, coração disponível. Recebia cada mulher com um abraço verdadeiro, daqueles que comunicam mais do que palavras. A casa que antes parecia um casulo de solidão, agora recebia gente toda semana. Algumas vinham para orar, outras só para conversar. Tinha chá na mesa, música suave no fundo e sempre, sempre uma palavra de acolhimento pronta. Os filhos estavam mais presentes também. A distância geográfica ainda existia, mas o afeto voltara a circular. Carol ligava quase todos os dias. Marcelo passou a mandar mensagens com versículos. Até o mais velho, que vivia no exterior, enviou uma carta escrita à mão dizendo: Mãe, te amo. Me perdoa por ter demorado tanto a voltar. Ela chorou ao ler. Mas agora,
O choro não era de dor, era de gratidão. A caixa de orações que ela organizava na igreja, chamada Cartas para Deus, se tornou um dos ministérios mais procurados da comunidade. Toda semana, dezenas de mulheres deixavam seus bilhetes anônimos, suas dores em papel dobrado, suas esperanças em envelopes frágeis. Lúcia lia cada uma, orava por cada uma. Às vezes respondia com bilhetes simples: "Você é vista, ainda há tempo." Deus ouviu, e em muitos desses bilhetes ela se via. Eram como espelhos de um tempo recente, reflexos da mulher que um dia pensou que tudo tinha acabado, mas não acabou, porque a cura começou quando ela parou de fugir de si mesma. Num domingo ensolarado, foi convidada para dar um pequeno depoimento na rádio comunitária do bairro. Era um programa sobre fé e superação. A voz dela tremia no início, mas foi ganhando firmeza com o tempo. Eu descobri que a dor não é só do corpo. A dor mais cruel é aquela que a gente guarda para ninguém ver. Mas também descobri que o céu escuta até os gemidos que a gente não consegue colocar em palavras. Deus me escutou através de uma música, me chamou através de um sonho, me curou através do amor de outras mulheres. E hoje eu sou uma nova Lúcia, ainda em construção, mas cheia de esperança. A gravação se espalhou pelo WhatsApp da comunidade. Gente de outras igrejas começou a escrever, pedir conselhos, convidá-la para compartilhar. Mas o que mais emocionava Lúcia eram os bilhetes deixados por desconhecidas. Um deles, em especial, ela guardou com carinho. "Dona Lúcia, ouvi sua história e decidi não tirar minha vida naquela noite. Obrigada por ser a voz que me lembrou que Deus ainda fala." Ela chorou ao ler, ficou abraçada àquele papel por longos minutos. Naquele instante, entendeu. Sua dor não foi em vão. Sua história estava salvando outras, e isso era milagre. Na igreja, Lúcia passou a liderar um momento chamado Hora da Alma, uma roda silenciosa, onde mulheres apenas escutam umas às outras, sem pressa, sem interrupções, sem julgamentos. Uma vez por mês, o salão se enche de lágrimas e reencontros com a própria fé. Eunice, sempre ao lado, dizia com um sorriso: "A senhora virou bálsamo, Lúcia. Deus curou em você, para curar através de você." Ela ria, envergonhada, mas sabia que era verdade. O velho rádio agora ficava ligado só em louvores. A fita com a música do marido continuava guardada com carinho, mas ela já não a ouvia com dor. Ouvia com gratidão. Ele tinha sido parte da sua história, mas agora ela escrevia uma nova. Um dia, olhando para o céu pela janela da sala, ela disse em voz alta: "Senhor, obrigada por ter me permitido viver tudo isso, até as dores, porque foi através delas que eu voltei a te encontrar." A fé de Lúcia se transformou. Não era mais uma crença distante. Era presença. Presença nas pequenas coisas, na lágrima acolhida, no bilhete escrito à mão, no abraço sincero de uma mulher que achava que ninguém mais ligava para ela. Lúcia sabia que ainda teria lutas, mas agora tinha algo que antes lhe faltava: consciência de que não estava sozinha, e essa certeza era a sua maior força. Naquela noite, ao fechar a porta da sala, Lúcia acendeu apenas uma luz suave e sentou-se na poltrona onde, meses antes, pensou que tudo havia acabado. Mas agora era o recomeço. Olhou em volta, a casa era a mesma, as paredes, os móveis, o rádio, tudo igual. Mas dentro dela, tudo havia mudado, profundamente. Pegou o caderno de orações, já quase cheio, e escreveu suas últimas palavras da noite. "Hoje eu entendi de vez. Deus não me tirou da dor de uma hora para outra, mas Ele entrou comigo nela, me sustentou, me ensinou, me limpou por dentro, e quando eu não tinha mais forças, Ele me carregou." Fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. Essa história não é só sobre Lúcia, é sobre mim, é sobre você. Sobre todas as mulheres que, um dia, esconderam suas dores atrás de sorrisos,
que acreditaram que já era tarde demais para recomeçar, que acharam que ninguém mais as escutava, nem mesmo Deus, mas Ele sempre esteve lá, nos silêncios, nas madrugadas, na música esquecida, no abraço inesperado, na fé que parecia perdida, mas estava apenas adormecida. Deus vê o que ninguém vê, escuta até o que você não sabe dizer, e quando a alma está quebrada, Ele não se afasta, Ele se aproxima. Talvez você esteja como Lúcia estava, com dores que ninguém entende, com memórias que pesam, com culpas que te paralisam, com a fé quase apagada. Mas eu te digo com todo o amor, Deus ainda tem planos para você. Ainda há flores para brotar, ainda há caminhos para recomeçar. E se você chegou até aqui, isso já é um sinal. Se você sentiu Deus falando com você hoje, comente aqui, a fé me curou, e compartilhe com quem mais precisa dessa mensagem. Se inscreva no canal e leve essa história de fé a mais corações. Senhor, se ainda existe cura para mim, me mostra o caminho. Eu abro o meu coração. Eu não fujo mais de mim. Um abraço apertado da nossa família de fé. A gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.